Irmãos, vamos abrir em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 2, verso 17. E nós vamos ler todo o capítulo 3. Malaquias, aliás, todo não, desculpa. Malaquias 2, 17, nós vamos ler 3, de 1 a 12, ok? Capítulo 3, versículos de 1 a 12. Mas vamos começar a leitura lá com Malaquias 2, verso 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: Enfadais o Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, que se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Somente até aqui. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, mais uma vez nós te damos graças por estarmos na tua casa, porque essa reunião temos certeza de que foi o Senhor quem convocou. A tua palavra sempre tem algo a falar ao nosso coração, a transformar na nossa vida. Por isso pedimos que o teu Espírito Santo venha clarear a nossa mente, iluminar e dar a todos nós, ó Deus, a instrução que a gente precisa para fazer a tua vontade, força para colocá-la em prática, graça da tua parte, ó Deus, que por meio da tua palavra nós possamos fazer aquilo que realmente agrada o teu coração, que vivamos o propósito para o qual o Senhor deseja, para o qual a tua palavra mesmo foi enviada nessa noite. Por isso ajuda-nos a compreendê-la e tem misericórdia de nós. Pedimos tudo orando agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu falava hoje pela manhã sobre a quebra, sobre a aliança criacional.
Deus fez uma aliança. Aliás, Deus renovou a sua aliança diversas vezes. A primeira vez que Deus fez aliança foi com Adão e Eva, lá no paraíso. É o que nós chamamos de aliança criacional. Alguns chamam de aliança das obras, não pelas obras. Aliança das obras. Eles tinham que fazer algumas coisas, né? Eles não podiam fazer algumas coisas. Por isso, alguns teólogos preferem chamar de aliança das obras, mas eu prefiro chamar, como alguns outros teólogos chamam, de aliança criacional. Aliança que Deus deu na criação. E essa aliança ela tem 3 detalhes importantes demais e muito práticos para a nossa vida. Deus fez uma aliança com a gente e requer da gente uma vida certa, correta, de acordo com tudo aquilo que Ele criou. Então, há ordens da parte de Deus, há acordos que Deus faz com Adão e Eva e que Ele espera de todos nós. É que nós sejamos bem-sucedidos na linha cultural, na área cultural da nossa vida. O que é isso? Desenvolver aquilo que Deus deixou para a gente, a criação. Nós temos que cuidar da criação, nós temos que trabalhar, desenvolvê-la. E isso envolve estudo e trabalho. Então a nossa vida de estudante, a vida acadêmica, a vida profissional, você cumpre o propósito de Deus, né? Ou quem sabe aquele que trabalha em casa, a ideia é, você tem um chamado específico para a sua vida, para dominar aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus criou. E Deus espera que a gente seja bem-sucedido nessa área. Ele deu ordens para que sejamos bem-sucedidos nessa área lá no tempo de Adão e Eva. Também há uma outra ordem, que é outra parte da aliança, aliança social, aliança de relacionamento um com o outro, a começar da família. Deus quer que sejamos bem-sucedidos na vida familiar, na vida um com o outro, tenhamos comunhão um com o outro, como povo de Deus, e que vivamos bem com todas as pessoas. Esse é desejo de Deus também, e tem a ver com a ordem ou o mandato social. E uma outra parte dessa aliança criacional é o relacionamento com Deus. O desejo de Deus é que sejamos bem-sucedidos no relacionamento com Ele, que é o mandado espiritual. O que está acontecendo aqui com Malaquias, quando você olha para todo o livro, você percebe, é nítida a percepção, de que há um descumprimento dessa aliança, em todos os níveis. Eles estão longe de Deus, eles estão longe um do outro, casamentos com problemas, famílias sendo levadas de maneira errada, vida social um com o outro, numa situação bastante complicada, e também mesmo a questão cultural. Há uma bagunça tremenda, há muita injustiça acontecendo, e isso vai resultando perversão generalizada no coração do povo de Deus, no tempo de Malaquias. Essa é a grande tarefa que Neemias tem para tentar restaurar tudo isso. Ele consegue fazer por um tempo, né? Ele e Esdras conseguem trazer de volta o povo à palavra, e através disso, as outras áreas do povo de Deus foram sendo trabalhadas por Deus, o povo voltou às Escrituras. Aliás, toda vez que a gente volta para Deus, volta para as Escrituras, Deus corrige as demais áreas da nossa vida. Deus vai tratando da gente em todas as esferas. Mas depois Neemias vai embora, né? E talvez naquele período de ausência de Neemias, ou após o período de Neemias, que é aí o período de Malaquias, o povo retorna a não cumprir a aliança com Deus, a descumprir as ordens criacionais, e esse é um grande problema. O contexto é esse, a reconstrução da vida. Eles estão reconstruindo o templo, eles estão reconstruindo casas, reconstruindo os planos, e há muita frustração no coração deles. Por que frustração ou frustrações? Frustração com relação ao templo. Eles achavam que Deus ia retornar ao templo como era antes. Lembram como era antes? A glória de Deus invadindo o templo, primeiro o tabernáculo, depois o templo, na inauguração do templo com Salomão. Mas agora a glória de Deus não voltou para o templo. E eles ficaram frustrados com isso. Alguns chegaram a chorar, porque viram que nem a beleza do templo era igual ao primeiro templo. E havia uma profecia, uma promessa de que a glória do segundo templo seria melhor do que a primeira. E eles estão frustrados, porque isso não aconteceu na prática, na cabeça deles. As nações estavam oprimindo, haviam notícias de que os gregos estavam se fortalecendo e vencendo, inclusive os medo-persas. E a pergunta que talvez ficava no coração de cada um é: quando a gente vai ficar livre desses povos? Foram os caldeus com Nabucodonosor, agora os medo-persas, os gregos estão crescendo, eles nem sabiam, mas segundo a profecia de Daniel, viriam os romanos, e o desejo no coração deles é:
Quando é que virá a libertação? Ou quando o Messias vem? O Messias, o libertador, aquele que vai garantir vitória para o seu povo. Então há muita frustração no coração do povo e Malaquias é levado a escrever para fazer com que o povo volte a confiar no Senhor. Volte a confiar no amor de Deus, volte a confiar. Porque o povo estava cheio de dúvidas. E aí eu escolhi aqui um tema para tratar com os irmãos. Quando as dúvidas te afastam de Deus. Em vez das dúvidas te levar para Deus, para você buscar mais a Deus, muitas vezes elas te afastam de Deus, ou te afastam de Deus. Era o que estava acontecendo no coração do povo. E a primeira lição que o texto nos dá, no verso 17, capítulo 2, é que duvidar da justiça de Deus pode te afastar de Deus. Eles estavam duvidando de que Deus era justo. O texto é claro falando nisso, né? Enfadais ao Senhor, ou o Senhor com vossas palavras, né? Eles aborreciam ao Senhor com as palavras deles, e não só com as palavras. E ainda dizeis, né? Em que o enfadamos? Com a arrogância da parte de Deus, né? Em que nós estamos enfadando? Há um cinismo, há uma arrogância do povo de Deus com relação a Deus. E aí, né? A resposta de Deus é: nisto que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou seja, Deus se agrada do mal e não do bom. Deus se agrada do injusto, do ímpio e não do justo. Né? E aí eles falam: onde é que está o Deus do juízo? Eles estavam reclamando ou duvidando da justiça de Deus. E aí o texto coloca algumas expressões interessantes. O enfadar aí, aborrecer ao Senhor com palavras e com pensamentos. Eles pensavam coisas erradas. Vejam que o texto dá uma ênfase. Nisto que pensais. No que eles estavam pensando? Capítulo 2 nós já vimos disso. Eles pensavam erradamente o que era culto. Eles pensavam erradamente o que é família. Tanto que estavam se divorciando. Alguns casando com pessoas que eram de outra fé. Casamento misto. Então havia uma bagunça entre o povo de Deus acontecendo até mesmo na vida familiar e nos cultos ao Senhor. Tudo isso estava acontecendo e eles estavam assim enfadando, aborrecendo ao Senhor com seus pensamentos e palavra. Eles estavam chamando Deus de injusto. E aí a ideia é, quem faz mal ou quem faz o mal, Deus trata como bom. Quem faz o bem, Deus trata como mal. Esse é um problema muito sério, né? O problema do mal na Bíblia é um problema muito sério. Aliás, muito antigo, né? Você lembra que há alguns textos onde as pessoas confundem, né? Por que o ímpio prospera tanto? Por que aquele que não ama a Deus está sempre bem? Entre aspas, não é? Há vários textos que falam sobre isso. Por exemplo, Jeremias falou sobre isso. Abacuque falou sobre isso. Nós estudamos Abacuque aqui de quinta-feira. E nós vemos que o grande problema de Abacuque era esse. Como assim, Senhor? O Senhor vai levantar os caldeus que são muito mais ímpios do que a gente? Para disciplinar a gente? Não cabia na cabeça de Abacuque usar um povo tão ímpio para maltratar o povo de Deus. Então Abacuque está nesse conflito, Jeremias teve esse conflito, Asaf teve esse conflito, conforme lá no Salmo 73. Jó, o livro de Jó fala um pouco desse conflito. Não é? Será que Jó está passando por todos esses problemas porque ele errou, ele cometeu algum tipo de erro? E aí Tiago vai fazer do mesmo jeito ou vai falar da mesma forma. Então esse problema do mal é um problema muito antigo, da gente não saber direito o porquê que Deus permite o mal. Aliás, essa é uma tremenda dúvida, a gente estava falando quinta-feira sobre isso, né? Por que Deus permitiu a entrada do mal? Deus permitiu. Foi para a glória dele, ele usou tudo isso e tem usado para a sua glória, para apontar a gente para Cristo. Ele é a solução para o mal. Deus não tem nada a ver com o mal, não foi ele que criou o mal, no entanto, ele fez com que nós tivéssemos um foco, um alvo, que é Jesus. Então, nós somos levados a crer em Jesus, apesar de todo o mal que existe nesse mundo. Então nós precisamos aprender a amar a Deus por aquilo que ele é. E não se ele abençoou a gente ou não. Esse talvez seja o maior desafio para o nosso tempo hoje. A gente vive nesse contexto de Deus ser um gênio da lâmpada, ou um servo nosso. Ou o céu ser aquele lugar com almoxarifado cheio de bênçãos, que você vai pedir, Deus tem que fazer. Deus não tem que fazer, Deus não tem que te abençoar. Deus não é obrigado a te perdoar, a te abençoar e fazer tantas coisas na sua vida. Ele faz tudo isso por amor, por graça, por misericórdia, mas não porque nós merecemos. Nós sabemos disso. Então há um problema muito sério no nosso coração, e havia no coração
do povo de Deus lá no tempo de Malaquias. Mas não era só naquele tempo. Será que na nossa vida isso não acontece? Você olha para aquele que não ama a Deus e parece que as coisas na vida dele andam mais certas do que na sua vida. E você fala, poxa, eu estou tentando servir a Deus, eu estou orando, estou buscando, estou indo à igreja, estou clamando ao Senhor, estou lendo Bíblia, estou procurando levar uma vida correta diante de Deus e parece que vem mais e mais problemas. Aliás, quando você se compromete a fazer isso, às vezes vem mesmo mais problemas. Primeiro para Deus te testar, não porque Ele precisa saber quem você é, Ele sabe direitinho quem você é, mas para que você mesmo saiba quem é, não é? E para que Satanás seja envergonhado diante das acusações que ele coloca na sua vida, e a gente sabe disso. Mas o conflito do povo de Deus muitas vezes é o nosso conflito hoje. Às vezes a gente pensa que Deus não está ligando para o nosso problema. Às vezes parece que Deus está tão longe, Deus não está vendo. Deus é justo sim, Ele está vendo tudo. Nada foge ao seu olhar, e o seu olhar é de justiça. A resposta que Deus vai dar demonstra isso claramente no verso 1 do capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, o que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam só, ele chama atenção, o eis que é para chamar atenção. Preste atenção no que vai ser dito, né? Malaquias está chamando uma atenção aí. Eis que, né? Deus vai enviar quem? O mensageiro da aliança. Aliás, o texto diz que Deus vai enviar o mensageiro, Deus vai enviar o Senhor e o anjo da aliança, mensageiro da aliança. E aí a gente precisa definir a quem Deus está se referindo aqui nesse texto. Não é? Primeiro, fala-se sobre o meu mensageiro. Quem é o meu mensageiro? O texto dá uma dica para a gente, né? Ele vai preparar o caminho diante de mim. E eu creio que os irmãos, a maioria, pelo menos, deve lembrar que lá no Novo Testamento a gente tem essa definição de quem é. Mas antes de a gente falar sobre quem é interessante essa ideia de um mensageiro que vai preparar o caminho diante de mim. A ideia é fazer limpo o meu caminho, remover os obstáculos, porque os reis, quando iam para alguns lugares, eles mandavam mensageiros antes para limpar o caminho, para passar com toda a comitiva um caminho limpo, um caminho certo para eles fazerem a viagem. As estradas não eram tão boas, só foram boas a partir dos romanos, né? E aí, o texto fala desse momento de alguém que prepara o caminho do Senhor. Alguém que vai preparar a chegada desse Senhor. E a gente sabe, né? Alguns chegaram a dizer, esse texto está se referindo a todos os profetas. Outros chegaram a dizer que é Elias, que um dia voltaria. Alguns judeus creem até hoje que primeiro vai vir Elias, para depois vir o Messias, né? Mas a gente sabe pelo Novo Testamento que esse mensageiro é o próprio João Batista. A gente sabe disso porque há vários textos, né? Profecias de Isaías 40, Mateus 3, Marcos 1, Lucas 7, e eu queria citar aqui Mateus 11, 10, olha o que diz lá. Jesus falando, tá? Sobre João Batista, este é de quem está escrito, eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Jesus define quem é. Jesus interpreta esse texto dizendo, esse mensageiro é João Batista. Ele veio limpar o caminho, ele veio pregar o arrependimento. Era momento de todos se achegarem a Deus para se arrepender dos seus pecados, porque Deus vem. E quando ele vem, ele traz vida ou maldição. Lembram da bênção ou maldição do pacto? Sempre Deus executa a bênção ou maldição. Se você não andar com Deus, você vai ter os malefícios da aliança. Não é? Até porque Deus está querendo te disciplinar e trabalhar no seu coração. Mas olha o que o texto diz. Eis que envio o meu mensageiro, João Batista, o qual preparará o caminho diante de mim. De repente, ele vai falar de outro agora, de repente, virá ao seu templo o Senhor. O próprio Deus virá ao seu templo, o templo é dele. Ele é o próprio templo, é o Senhor de todas as coisas. A quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Ou seja, o texto está falando de outra pessoa, está definindo que é a mesma, tanto o Senhor quanto o anjo da aliança, referindo-se à mesma pessoa. Quem buscais, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui algumas coisas importantes para a gente definir. Por que ele é chamado de anjo da aliança? Uma referência ao Messias esperado, ao Cristo esperado, que é aquele que faz a aliança acontecer.
Lembram que Deus fez várias alianças? Vamos pensar, a primeira aliança, criacional com Adão e Eva. Depois ele vai usar algumas outras alianças. Teve lá a aliança com Noé, mas a mais importante foi a renovação com Abraão. Deus faz lá um pacto com Abraão. Deus faz um pacto no Monte Sinai com Moisés e seu povo. Deus faz um pacto lá no Jordão, ou renova esse pacto no Jordão, com Davi. A nova aliança com Jeremias. Todas essas alianças, elas vão culminar em quem? Na aliança do Messias. Na vinda, na obra do Messias. Ele é o anjo da aliança, ele é aquele que cumpre a aliança e que executa a bênção ou a maldição da aliança. Quem estiver nele tem bênção, quem não estiver tem morte, tem maldição. Jesus é o cumprimento de toda a aliança de Deus. Aí o verso 2 continua falando de Deus não ser injusto, porque ele virá sim para o seu povo, né? Verso 2, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Vejam só, uma referência à justiça divina. Ele vem para trazer purificação. É uma resposta à acusação do próprio Deus. Vocês estão achando que eu não estou vendo o que o ímpio está fazendo? Vocês estão achando que eu não estou vendo aquilo que as pessoas fazem? Eu estou vendo sim, e quando eu vier, eu vou trazer purificação. Mas como é a purificação? Como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. O fogo que purifica, o fogo, né, que vai trazer aí, que nenhum elemento resiste, nenhum elemento impuro resiste no fogo. O ouro é assim refinado, a prata, como ele fala no verso 3, da mesma forma. E ele faz uma referência à potassa dos lavandeiros, uma palavra estranha, que é uma referência ao alvejante, à água sanitária. O pessoal que é da lavanderia aí, né? O Mário que trabalha nessa área, a Solange também, que trabalha bastante nessa área. É uma palavra tão antiga e tão usada desde muito tempo atrás. Né? A ideia de que os lavandeiros é um simbolismo de purificação. É o que Jesus vem fazer. Jesus vem trazer purificação. E ele vem trazer por meio do fogo, por meio, né, da potassa dos lavandeiros. Ou seja, uma referência a um Cristo que vai purificar. A ideia de que Jesus tem que purificar a sua vida. Senão você não tem parte com ele. Você lembra disso? Eu falava com os jovens lá da Vila Paula ontem, né? Lá em João 13. Na lavagem dos pés. Chega uma hora que Pedro fala, não, Senhor, só não vai me lavar, eu que tenho que te lavar. Aí Jesus diz o que para ele? Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E aí eu queria perguntar para você, Jesus já te lavou? Jesus já te purificou? Se ele não fez isso, você não tem parte com ele. Isso é muito claro na Bíblia. E o texto aqui já está dizendo, ele é quem pode purificar a nossa vida, nós não temos condições de fazer isso, nós não temos poder para fazer isso, mas Deus pode. Deus resolve o problema, Deus envia a sua graça, Deus envia o juiz de todas as coisas. É interessante essa ideia bíblica, e a gente chama na teologia de o já e ainda não. Vejam que esse texto ele tem um cumprimento na primeira vinda de Jesus, mas ele vai ser totalmente cumprido na segunda vinda de Jesus. Quando o juízo todo vai ser definitivamente estabelecido. Há vários textos assim no Antigo Testamento, textos que foram parcialmente cumpridos na primeira vinda, serão totalmente cumpridos na volta do Senhor Jesus. Verso 3, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata, eles trarão ao Senhor justas ofertas. Vejam só, a purificação Deus vai começar pelo seu povo. A gente gosta de falar do juiz de Deus, né? Para o incrédulo, o juiz de Deus para o incrédulo. O texto está dizendo que vai começar por nós. Então a gente tem que tomar mais cuidado assim com a nossa vida. A purificação não significa destruição. Não é? Deus purifica, e ele vai falar aqui dos filhos de Levi, uma referência àquele que representa todo o povo de Deus. Nós somos representados no sacerdote. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Por quê? Porque Deus dá condições a trazermos justas ofertas. Em Cristo somos justificados, somos apresentados diante de Deus, somos aceitos diante de Deus. E aí olha o que diz o verso 4. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Lembram de uma oferta agradável? Deus se agradou de Caim e da sua oferta. Deus um dia vai se agradar do seu povo e, por consequência, da sua oferta. Aquele que tem a Jesus, Deus se agrada da sua oferta. Por isso que a gente fala tanto de boas obras, mas somente o povo de Deus é que pode fazer boas obras.
Boas obras é aquilo que agrada o coração de Deus. Deus só aceita a oferta daquele que está em Cristo, daquele que vive com Jesus, daquele que foi impactado, purificado pelo pacto com Cristo. Então Deus não é injusto, Ele está vendo tudo e um dia Ele vai fazer tudo isso acontecer, ou na volta de Jesus, isso vai ser totalmente refeito, purificado, estabelecido. Aí o verso 5, chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que lutam ou juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva, o órfão, torcem o direito do estrangeiro, não me temem, diz o Senhor dos Exércitos e tal. Ele diz assim, o juízo de Yahvé vai ser executado rapidamente, velozmente executado contra os feiticeiros, a ideia do caráter cultico. Deus vai purificar o culto. Nós somos uma geração, ou alguns aqui é de uma geração dos anos 60 e 70. E uma das coisas que aconteceu nessa década de 60 e 70, talvez vocês gostem, né? Muitos aqui, eu creio que gostam, de Beatles e Rolling Stones. O problema de Beatles e Rolling Stones não é só a música. O que eles fizeram foi trazer lá do Oriente a cultura demoníaca do Oriente. Eles trouxeram toda a bagagem do ocultismo. A proposta filosófica da época não era só trazer uma música diferenciada, como estava acontecendo já com os anos 50 nos Estados Unidos, com o rock surgindo. A proposta de Beatles e Rolling Stones era maior. Era trazer o ocultismo dos Estados Unidos, aliás, do Oriente para o Ocidente. E isso fez com que as pessoas voltassem a sua vida para bruxarias, para satanismo, ligações demoníacas entre bandas de rock. Basta lembrarmos de grandes eventos como Woodstock, né? Como bandas como The Doors, com letras demoníacas, falando de coisas demoníacas, para levar o jovem para o caminho errado, para levar à morte. É esse tipo de coisa que Malaquias está se referindo, né? O juízo de Deus contra esse tipo de feitiçaria, de satanismo, de ocultismo. Nós temos que tomar todo cuidado com isso. Deus tem isso como algo abominável. E ele vai falando então do caráter cultico, ele vai falar do caráter familiar, como ele diz lá no capítulo 2, a questão do casamento, do adultério, ele vai falar do caráter social, jurar falsamente, defraudar o salário, oprimir órfãos e viúvas, torcer o direito. Ele volta à criação no Éden, ao mandato criacional. Nós não podemos agir dessa forma, nós não podemos fazer o que eles estavam fazendo. Aliás, ele diz por 4 vezes, serei testemunha contra. Deus está indignado com tudo que estava acontecendo ali. Então, duvidar de Deus ou duvidar da justiça de Deus pode te levar para mais longe de Deus. Segundo lugar aqui é duvidar da fidelidade de Deus. Porque olha o que diz o verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus está dizendo, eu não mudo, eu sou o mesmo. Há muita confusão, né? Nessa ideia da mudança de Deus mudar de ideia. Tem teologias aí dizendo, não, Deus muda sim. Né? Deus às vezes faz uma coisa, depois ele se arrepende e faz outra. A Bíblia diz isso, que Deus se arrepende. Não, a Bíblia diz que não, Deus não se arrepende. Às vezes que Deus fala assim, olha, eu me arrependi de destruir o homem, como lá no Gênesis. É uma referência, né? De forma com que o homem compreenda esse sentimento de Deus, de indignação de Deus, mas que Deus está resolvendo o problema de outra forma, já decretada por Ele lá na eternidade. Ele não muda, Ele é o mesmo sempre. Quando a gente pensa nisso, na imutabilidade de Deus, nós encontramos as vontades de Deus. A vontade decretiva, ninguém pode alterar. Ninguém altera o dia da vinda de Jesus, isso está decretado lá na eternidade, Ele vai vir, não dá para adiantar o relógio nem atrasar. Ele vem no dia que Ele já determinou na eternidade. Assim como ele veio naquela primeira vez, a volta dele, ninguém altera. É a vontade decretiva de Deus. A vontade de preceito, aquilo que Deus revelou nas Escrituras. Aí a gente obedece ou não. A decretiva ninguém mexe. Aliás, não sabemos muita coisa sobre ela. Né? A preceptiva, os preceitos de Deus, a gente obedece ou não. Não obedecer é problema para a gente. Né? E a de disposição, de fazer ou não aquilo que agrada a Deus. Também é possível desobedecer essas duas vontades, mas a decretiva jamais. Deus vai cumprir o seu propósito. Então Ele é um Deus imutável. Ninguém mexe em Deus, na essência de Deus. A ideia é, nós precisamos nos submeter a esse Deus que é imutável. Nós precisamos confiar nesse Deus, porque Ele é sempre o mesmo.
Ele não vai mudar. Ele não tem sombra de mudança. E é isso que fazia o povo de Deus confiar no Yahvé, no Eu Sou, no Deus que não muda. Deus é o mesmo sempre. O mesmo Deus que fez grandes coisas no passado, Ele continua a fazer hoje, por meios diferentes, agindo de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que está com a gente. Então nós não podemos duvidar da fidelidade de Deus. Eu sou o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Uma lembrança de Lamentações de Jeremias. Se Deus fosse mudar de ideia, a misericórdia dele não iria se renovar e nós todos seríamos consumidos. Lamentações capítulo 3 fala disso. Verso 7. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, não guardastes, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Não é? Olha só, uma referência aqui para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Como assim, Senhor? Voltar do quê? Vejam Deus mostrando aí, se vocês retornarem para o meu caminho, eu vou tornar a vocês, eu vou abençoar a vida de vocês. É algo interessante para a gente pensar, porque a gente já tem falado várias vezes aqui em alguns textos, aliás, domingo passado acho que foi citado esse texto, 2 Crônicas 7,14, não é? Se nós buscarmos a Deus, se nós pedirmos o perdão de Deus, se nós nos convertermos, mudar o nosso coração, Ele vai ouvir do céu, Ele vai perdoar, Ele vai sarar, Ele vai trabalhar na nação. É promessa da parte de Deus. A mesma coisa, Jeremias 29 diz isso. Se buscar com todo o coração, Deus vai fazer. Mas se não buscar, Deus não vai fazer. A aliança de Deus é essa. E aí eles ainda com arrogância diziam, mas em que nós havemos de te buscar? E aqui existe um grande perigo. Quando a gente é arrogante diante de Deus, a gente está fadado à queda, ao fracasso. Quando a gente acha que não precisa buscar mais a Deus. Quando a gente acha que não precisa se render aos pés do Senhor, a gente está fadado ao fracasso. O salmista, no Salmo 51, ele deixa isso muito claro. Davi diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza quando a gente tem um coração contrito, abatido. Deus trata do nosso coração quando a gente reconhece que busca ao Senhor. Nós não podemos duvidar da justiça de Deus, não podemos duvidar da fidelidade de Deus e, por fim, não podemos duvidar da providência de Deus. A partir do verso 8, a pergunta, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Como assim, Senhor? Nós te roubamos? E a resposta, nos dízimos e nas ofertas. E olha só a expressão, roubará o homem a Deus. O verbo roubar aqui é tirar à força ou por violência. A Vulgata Latina traduziu de uma forma um pouco diferente, fez um trocadilho, porque no hebraico é muito parecido com o nome de Jacó. E olha só o que a Vulgata Latina propôs. Traduziu como tirar vantagem de Deus, enganar a Deus, como Jacó era enganador. É até interessante essa ideia, mas no hebraico é mais forte do que isso. O hebraico está dizendo é tirar a força, arrancar aquilo que é de Deus à força. Né? É uma palavra duríssima contra o povo. Roubar o homem a Deus, tirar a força aquilo que pertence ao Senhor. E aí ele responde, nos dízimos e nas ofertas. E aqui há uma questão interessante sobre o dízimo. O dízimo nasce antes da lei. Nós vemos lá em Gênesis que Abraão, ele dá o dízimo ao Melquisedeque, ao rei de Salém. Então, antes do decálogo, antes da lei, o dízimo já existia entre o povo de Deus. Jacó faz um compromisso de aliança com Deus depois, também dizendo que ia dar o dízimo de tudo aquilo que tinha. O dízimo, segundo a lei, 10%, a palavra já diz isso, né? 1/10 era santo ao Senhor, conforme está escrito em Levítico 27, verso 30. E além disso, as ofertas de sacrifício, ofertas especiais, Levítico 7, Êxodo 25, e aí um monte de texto do Antigo Testamento vai falar sobre isso. O verso de número 9 diz assim, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. E aí eu queria, a interpretação desse verso está em Provérbios, então eu só vou ler o versículo. Provérbios 11, 24. Tá? Primeiro eu vou ler o verso 9 aqui, ó. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. E olha o que diz lá em Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Ou seja, quanto mais você dá, Deus vai te abençoar. Verso número 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós
bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vinde no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Algumas coisas aqui são importantes e eu vou terminar por aqui. Primeiro, o texto é muito claro, não é a gente que administra o nosso dízimo. O texto diz para trazer a casa do tesouro. Isso é muito claro, não dá para você falar, eu vou eu mesmo administrar. Não, a Bíblia diz que não, é a casa do tesouro. Era assim que era feito lá no Antigo Testamento. Depois eu vou falar do Novo, tá? Daqui a pouco a gente chega lá no Novo. Então, primeiro princípio do dízimo, não é a gente que administra. É preciso trazer a casa do tesouro. Não é algo mágico. Que alguém pode pensar assim, aliás, tem sido pregado por aí. Traz o seu dízimo e sua vida, seus problemas acabaram. Você não vai ter problema nenhum, você não vai ter enfermidade, não vai ter dificuldade financeira, nada de mal vai acontecer na sua vida. Não é isso que a Bíblia diz. Não é algo mágico, tá? Mas é o cumprimento de uma aliança por obediência. Deus requer isso da gente, a gente obedece. Quem é louco de não obedecer a Deus, né? É a certeza de que Deus supre as nossas necessidades. Aliás, Ele é o único que tem poder para fazer isso. É o Deus provedor. É o Jeová Jirê, o Yahvé Jirê. Não é isso? Ele é quem pode suprir nossa necessidade. E não é barganha com Deus. Porque tem gente que gosta de barganhar com Deus. Senhor, eu vou fazer isso aqui, eu vou orar para o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo para o Senhor me abençoar. Se tiver essa motivação no coração, melhor que não dê. Aliás, nós já vimos isso, melhor nem vir à casa do Senhor se você quer enganar a Deus, barganhar com Deus, porque não dá certo. Daí a gente pergunta a seguinte questão, ou a pergunta que talvez esteja no coração de todos aqui. Tá, mas o Novo Testamento não fala claramente sobre dar o dízimo. Não é? Realmente o Novo Testamento não tem um mandamento expresso dizendo que toda a igreja deve dar o dízimo. Você não vai encontrar isso na Bíblia. No entanto, eu queria que você pensasse em algumas coisas. Também não há um mandamento na Bíblia proibindo o aborto. Mas nós cremos que é proibido por Deus. Porque a vida é Ele quem dá, Ele quem tira. Não é isso? Então cuidado para você fazer algumas conclusões dizendo assim, mas na Bíblia não está escrito no Novo Testamento, então eu também não preciso fazer, eu estou livre disso. Então peraí, Todos nós sabemos biblicamente que Deus não se agrada do aborto. E não tem um mandamento na Bíblia inteira, nem no Antigo nem no Novo Testamento, dizendo que o aborto não deveria ser feito. Claro, existem questões relacionadas a esse tema, mas não necessariamente exatamente como um mandamento. Também não há na Bíblia, no Novo Testamento, os detalhes de como nós devemos cultuar a Deus. O nosso culto está baseado no tabernáculo. Todo o nosso culto tem base no tabernáculo com Moisés. Vejam que algumas pessoas pensam assim, dízimo, deixa isso para lá, isso é Antigo Testamento. Então como é que você vai cultuar a Deus? Se a base do nosso culto começa com Moisés lá no tabernáculo, o negócio fica mais difícil, Outras questões importantes aqui para a gente pensar. Os princípios, não há diferença entre Novo e Antigo Testamento, como alguns defenderam por muitos anos. Antigo Testamento é lei, Novo é graça. Os dois são graça, não tem lei. Aliás, tem lei, mas ninguém era salvo pela lei. A lei era te levar a Jesus, apontar para a graça. Então não há divergência entre o Novo Testamento. O mesmo Deus que escreveu o Novo, escreveu o Antigo. Ele não entra em contradição. Em nenhum momento há contradições aqui. E aí eu queria definir aqui com os irmãos algumas questões do Novo Testamento, e eu recorro aqui às argumentações do Dr. Augusto Nicodemos, já que ele é um PhD em Novo Testamento. E eu fiquei curioso para saber a posição dele com relação a dízimo no Novo Testamento. E eu quero passar para os irmãos pensarem, refletirem. Primeiro detalhe interessante do que ele argumenta é que os membros da igreja devem contribuir com a obra do Senhor. Estou falando de membros da igreja, tá? Os membros da igreja têm o dever de contribuir com a obra, isso é claramente ensinado em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E aí ele vai dar alguns exemplos. Paulo levantou várias vezes ofertas em prol de pessoas, em prol de trabalhos da igreja. Ele faz isso como está lá registrado no segundo capítulo da carta, aliás, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e 9. E ele faz um elogio, inclusive, à igreja de Filipos, da Macedônia, dizendo assim, a igreja de Filipos, que era a mais pobre, foi a que mais ajudou, além do que devia, além daquilo que podia. A gente sabe que Paulo tinha alguns problemas com Corinto. Corinto era a igreja mais rica. E Paulo, enquanto esteve em Corinto, ele teve que fazer tendas. Lembram disso?
Filipos era a igreja mais pobre, era a que mais ajudou o ministério do apóstolo Paulo. E é interessante ele citar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, as igrejas da Macedônia, dentre elas a igreja de Filipos. Então, as ofertas eram feitas para trabalhos do Senhor. O trabalhador, segundo ele escreve a Timóteo, o trabalhador na obra do Senhor, é digno do seu salário. 1 Timóteo 5, 17 e 18. É uma outra argumentação importante e interessante. Outro ensinamento da palavra é que você tem que dar generosamente, com alegria, com liberalidade ao Senhor. E aí a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no teu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E outra argumentação, a última delas, que o doutor Nicodemos coloca, é dar com proporcionalidade, de acordo com aquilo que você ganha, de acordo com aquilo que você pode. Aí ele vira assim para a gente e fala o seguinte: e aí? Se você pegar essas referências aqui do Novo Testamento, você não precisa chamar de dízimo, mas o que você vai chamar? É a mesma coisa do Antigo Testamento, não tem diferença. Talvez você tenha um pouco mais de liberdade para administrar isso, mas é a mesma coisa. Você só vai trocar de nome ou jeito de arrecadação e assim por diante. Mas dá no mesmo. E aí eu digo mais. Quando você olha para tudo isso, você percebe que se você seguir as instruções do Novo Testamento, acaba indo além do dízimo. Não é? Além daquilo que era devido no Antigo Testamento. Eu queria terminar falando o seguinte, deixando bem claro qual o posicionamento da Igreja Presbiteriana de São Caetano. Os irmãos devem notar que a gente não faz coleta de dízimo, ofertas do culto. Esse é um princípio já bastante antigo, adotado pela igreja, e eu creio que muito certo, porque há muita confusão nessa área. Há pessoas tratando desse assunto de forma leviana e com má intenção no meio das igrejas evangélicas, trazendo confusão para o meio do culto, fazendo um monte de bobagem com relação ao dízimo e oferta. Nós não fazemos isso. Porque nós entendemos, Igreja Presbiteriana do Brasil e Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul especificamente, nós entendemos que esse é um dever dos membros e um privilégio dos membros. Então nós não queremos constranger as pessoas que nos visitam. Eu estou falando de dízimo porque eu estou expondo a Bíblia. A Bíblia ensina sobre dízimo. Eu seria infiel a Deus se eu pulasse esse texto, né? Não vou falar de dízimo que aqui não pode falar. Eu tenho que falar o que a Bíblia ensina. Então eu estou tratando de um assunto bíblico, que é para o bem de todos nós, é um ensinamento da palavra. Mas eu queria que os nossos irmãos que nos visitam ficassem tranquilos, porque nós não fazemos nenhum apelo com relação a dízimo e oferta, porque nós entendemos que esse é um dever dos membros da igreja. Mais ainda, entendemos que esse é um dever dos líderes da igreja. Pastores, presbíteros, diáconos, oficiais da igreja, que devem ser modelo nas diversas áreas da sua vida, inclusive no dízimo e oferta. E fica a dica, né? Nós teremos fim de ano agora a eleição de presbítero e diácono. Fica a dica. Há um padrão que todos nós temos da parte de Deus. É que o líder tem que ser modelo do rebanho. Então nós temos que pensar nisso. Né? Mas esse é um compromisso dos membros da igreja. Mas é um compromisso de obediência, de confiança num Deus que supre cada uma das nossas necessidades. E de gratidão ao Senhor. Se nós pararmos para pensar, o 100% daquilo que nós ganhamos não é nosso, é de Deus. Porque se Deus não der para a gente saúde, nós não trabalhamos. Se Deus não der trabalho, nós não ganhamos. Então tudo pertence ao Senhor. A Bíblia deixa isso claro. Aliás, Deus não precisa dos nossos recursos, né? Ele faz a obra dele do jeito que ele quiser. Mas ele ordena para que nós entreguemos uma parte como confiança nele, como gratidão a ele. E um outro detalhe que eu esqueci de falar e é importante. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul, ela é fiel no dízimo ao Supremo Concílio da nossa igreja. E boa parte desse dinheiro que vai ao Supremo é revertido na obra missionária. Tudo aquilo que nós trazemos à casa do tesouro, à igreja do Senhor, boa parte da nossa arrecadação é vertida, né? Em parte administrativa é bem pouco investido. O maior gasto, tanto da IPB quanto da Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul, é com a obra do Senhor. Então, eu creio que nós somos uma igreja bastante séria nesse sentido e cautelosa, cuidadosa para lidar com essa questão, porque infelizmente muita gente tem feito confusão com o dízimo na casa do Senhor. Então que Deus nos ajude a sermos agradecidos, fiéis a Ele por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Deus nos abençoe.